Mais um culto de terça, abençoado por Deus, um culto de ensino, onde Deus nos dá a graça para ensinar esta igreja maravilhosa, que neste dia de terça-feira deixou seus afazeres para aqui estar aprendendo da palavra de Deus. Digo à igreja de Cristo que tudo que nós aprendemos da parte de Deus, isso não é em vão. Quem dirá também as coisas da nossa vida, nós sabemos que tudo que nós aprendemos um dia nós vamos utilizar. Talvez o assunto que nós às vezes ensinamos nas terças ou nas pregações diárias durante toda a semana, na quinta, ou até mesmo no final de semana, no domingo, às vezes, meu irmão, para tu talvez não tenha serventia agora, mas talvez um dia lá na frente você vá precisar. Talvez um dia, meu irmão, é igual aquele trabalhador que ele sabe que o mato um dia vai crescer no seu terreno e ele encosta a enxada no canto e esquece de amolá-la, e aí vai deixando o tempo passar, sabe? O tempo vai passando e o mato vai crescendo. Quando ele precisar roçar esse mato, quando ele precisar arrancar o mato, a enxada está despreparada. Então, meus irmãos, nós cristãos, mesmo que o mato ainda está baixinho, nós precisamos todos os dias estar amolando a nossa enxada, estar aprendendo a palavra de Deus. Por mais que nós não vamos usar no dia, mas talvez amanhã esse mato vá crescer e você vai precisar desta enxada, e esta enxada vai ter que estar preparada. Então é importante, meu irmão, todos nós que aqui estamos, atentarmos à palavra de Deus. Por mais que nós não vamos utilizar hoje, amanhã, mas lá na frente talvez nós possamos estar utilizando e vai surgir efeito na nossa vida. Amados, o que eu quero trazer para a nossa vida, o ensinamento de hoje, ele fala sobre sabedoria para vencer, sabedoria para alcançar, sabedoria para crescer, sabedoria para vencer, tá? Meus irmãos, nem todos que lutam são vencedores. Nem todos que estão lutando são vencedores. Por quê? Porque toda luta tem a sua estratégia. O diabo, meu irmão, por muitos anos, ele lutava contra a igreja de Cristo, derrubando o soldado que ali estava dentro da igreja, e ele arrastava esta pessoa para fora da igreja. E assim arrastava uma boa massa junto com ele, né? O diabo percebeu que essa estratégia não estava sendo bem bolada. Essa estratégia ele estava mais perdendo do que ganhando. Aparentemente parecia que ele estava ganhando, tirando a pessoa de dentro da igreja. A estratégia que o diabo usa nos dias de hoje para vencer as batalhas, ele coloca a pessoa dentro da igreja, ele deixa a pessoa infeliz dentro da igreja, ele deixa a pessoa murmurando dentro da igreja, ele deixa a pessoa com o coração endurecido dentro da igreja e caçando confusão com os demais irmãos dentro da igreja. E essa estratégia que o inimigo monta é para derrubar ainda mais cristãos. Por exemplo, se esta pessoa sai da igreja, ela não consegue derrubar mais outros. Mas se ela permanecer dentro da igreja e caçando intriga, buscando confusão, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, conversinha aqui, conversinha ali, o que vai acontecer? Vai destruir tanto essa pessoa quanto os demais que ali estão, podendo machucar também o próprio pastor da igreja, podendo machucar ainda mais outros membros da igreja. Então, tudo na nossa vida, meu irmão, tem uma estratégia para trabalhar.
tudo na nossa vida tem uma estratégia para ganhar. Tudo na nossa vida, meu irmão, não é só entrar na batalha, não é só guerrear, é também saber guerrear, é também saber lutar. Então, a maior estratégia que nós temos em nossa mão, é claro que é nos ligarmos, nos achegarmos mais perto de Cristo. Quanto mais nós se achegarmos mais perto de Cristo, mais a nossa vitória vai estar mais perto de nós. Porque nós cristãos, meus irmãos, nós não somos um crente que é para andar só de luta, só de batalha, não é para a gente viver só de batalha. Nós temos também que ter um momento de alegria, nós temos que também ter um momento de paz, nós também temos que ter um momento de regozijo da parte de Deus. Então, meus irmãos, o segredo é nós nos atentarmos. Eu sempre digo isso, meu irmão, tem muito crente que passa luta, mas quando nós marcamos uma semana de oração, não vem um dia para orar. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que o problema não está na situação que Deus às vezes não resolve. O problema está na pessoa que não quer que Deus resolva, porque a oração é a chave de tudo. Ah, pastor, nem tudo é orar. Meu irmão, a Bíblia fala que não tem oração que Deus não responda de um justo que é fiel, meu irmão. Não tem. Se você tem um coração justo diante de Deus, tu pode pedir o que você quiser, Deus vai conceder para ti. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho experiência própria. Eu sei o que eu estou dizendo, mas, meu irmão, não é fazer igual A e B e C, orou hoje, amanhã já está acontecendo. Não, Ana orou 25 anos. Pastor, é 25 anos que eu tenho que orar? Não sei. Aí é você e Deus, mas, meu irmão e minha irmã, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não importa quantos anos você tem que orar, o que importa é se a sua oração está sendo verdadeira. O que importa é se a sua oração realmente está tocando no trono de Deus. Então, meus irmãos, tem sim uma estratégia para vencer todas as batalhas, principalmente batalhas espirituais que nós nos deparamos na nossa vida. Nós vamos lá para Marcos capítulo 7 e o versículo 32. Marcos capítulo 7 e o versículo de número 32, que vai dizer assim, ó: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E levaram ele a Jesus e rogaram que Jesus colocasse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Áfata, isto é, abra-te. E logo lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Amados, a primeira coisa, o primeiro requisito que nós precisamos ter para vencer, para alcançar o prêmio, para nós chegarmos ao céu, ao primeiro, para nós vencermos nesta vida, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos é ouvir, aprender a ouvir, porque nós, como seres humanos, nós só queremos falar, nós só queremos nos expressar. Ana, quando vai pedir Samuel para Deus, ela queria um Samuel do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhava, do jeito que supriria a necessidade dela.
Mas quando ela vai falar com Deus, entendendo o conceito que Deus queria com ela, ela vai dizer: eu te entrego o meu filho, se o Senhor me der, eu te entrego o meu filho, para ele te servir na tua casa. Então entenda o conceito, meu irmão, de aprender a ouvir, porque quem ouve, ele aprende mais do que quem fala. Você já reparou que pessoas que falam muito, elas só falam bobeira? Você já parou para pensar que pessoas que falam muito, falam aquilo que não precisa, aquilo que não deve, aquilo que não necessita, e muitas vezes são palavras que não têm proveito nenhum, palavras que às vezes machuca, palavras que às vezes maltrata, às vezes joga palavras ao vento sem pensar com o que está sendo falado, e isso traz uma prejudicação para a vida de muitas pessoas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender como servos de Deus para vencermos é aprender a ouvir. O versículo de número 35 está dizendo, o versículo 33: e tirando a parte de toda a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. A primeira coisa que Jesus fez com este homem, que era surdo e que falava dificilmente, a primeira coisa que Jesus toca é nos seus ouvidos. O que o texto vai dizer no versículo 35? E logo lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Por que Jesus toca então no ouvido deste homem? Meu irmão, será algo assim, algo qualquer que Jesus fez nesta cura? Jesus, ele trabalhava, meu irmão, em sinais de figuras. Ele trabalhava de um jeito ensinando os seus discípulos em figuras. E se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós não vamos compreender o que Deus queria, o que Jesus queria dizer aqui, meu irmão. Ele estava colocando a mão nos ouvidos deste homem, querendo dizer para nós assim, ó: primeiro escute, para depois falar. Porque quem fala aquilo que não escutou, fala aquilo que não aprendeu. E quem fala aquilo que não aprendeu, aquilo que não escutou, meu irmão, conta mentira, conta historinha. Mas aquilo que fala, que ouviu, meu irmão, fala na graça, fala do poder, fala da unção, fala do poder de Deus sobre a vida dele. Então, meus irmãos, tem muito crente dentro da igreja, meu irmão, que vem para a casa do Senhor e não escuta a voz de Deus falando. Eles pensam que é apenas um homem em cima de um altar. É sim, eu sou um homem, sou falho, sou ser humano. Mas entenda, meu irmão, que estar em cima deste altar não é para qualquer um. Estar em cima de um altar ensinando uma igreja, meu irmão, é Deus conduzindo a vida de um homem. Então entenda, meu irmão, que quando Deus nos levanta para ensinar a igreja, é nós atentarmos e abrir os nossos ouvidos e entender quando é o Senhor que está falando conosco. E nesta noite Deus, ele está falando comigo e com você. Abra mais os teus ouvidos. Vamos nós fecharmos a nossa boca e parar para observar e ouvir mais, porque quem observa escuta mais. Quem observa escuta a voz de Deus, e quem escuta a voz de Deus aprende aquilo que vem do Senhor, que são coisas boas que vêm do céu e da parte de Deus. Aleluia. Uma certa feita, meus irmãos, para os irmãos ver a distração de algumas pessoas dentro da casa do Senhor. Uma certa feita, estava eu, minha esposa e uma pessoa dessa igreja conversando conosco, e essa pessoa disse assim: nossa, eu liguei a televisão, pus no YouTube e ouvi uma pessoa pregando, e essa pessoa falava assim, e eu pus em prática, e o negócio aconteceu na minha vida.
E aí eu peguei, olhei para minha esposa olhou para mim, e a esposa falou assim: amor, mas ela cochichou no meu ouvido e falou assim: amor, mas isso aí não foi o que você pregou na terça-feira? É a mesma coisa. Sabe qual que é a distração, meu irmão, das pessoas? É achar que um simples homem não consegue ensinar uma igreja, mas uma pessoa de YouTube que tem milhões de seguidores consegue instruir, consegue ensinar. Mas, meu irmão, se você vier para a casa do Senhor com os ouvidos abertos, pode ser uma criança falando, você vai ver Deus na vida dela. Pode ser um adolescente profetizando, tu vai ver Deus na vida dele, dela. Meu irmão, pode ser um mais idoso desta casa, que às vezes não tem nem voz para falar. Quando você vê essa pessoa falando, você vai sentir Deus na vida dele, na vida dela. E se você pôr em prática aquilo que está sendo pregado, a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser transformada, o teu casamento vai ser restaurado, a tua família vai ser purificada, restaurada e cheia da presença do Pai. Aleluia! Meu irmão, é que nós nos esquecemos, e eu sempre digo isso, é que nós queremos ver Deus somente nas coisas grandes, e nós nos esquecemos que Deus pega o último e coloca em primeiro. Nós queremos ver Deus nos famosos pregadores, e nos esquecemos que Deus pega aquele que não é e faz ser, e coloca diante dos príncipes, assentado no meio, para exaltar e glorificar o nome dele. É assim que Deus faz, meu irmão. Escute, lá em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17, ele vai dizer assim, ó: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, eu vou até fechar o olho aqui para tu me entender. Quem que você está ouvindo para liderar a tua casa? Quem que tu está ouvindo para corrigir os teus filhos? Quem que tu está ouvindo para ter um papo, um diálogo com o teu esposo, com a tua esposa? Quem que tu está ouvindo para você ter uma direção nesta vida? É a palavra de Deus? É o próprio Deus? Ou é conversinha fiada de alguém? Ou é amiguinho que diz que é amigo? Ou amiguinha que diz que é amiga? Meu irmão, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A estrutura da tua família está através da palavra de Deus. A estrutura do teu casamento, ela vem através da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que você, homem, é o cabeça do teu lar, Deus te pôs para governar. Pode a mulher fazer pirraça, diga para ela: eu vou servir o meu Deus com dignidade e santidade. Eu vou permanecer na casa do Senhor, fazendo o melhor para Ele. Quer vir? Venha. Não quer? Faça do teu jeito, porque quando a trombeta tocar, mas se o homem não quer vir, venha tu, mulher, e faça você com decência e com ordem, porque o Senhor Deus, Ele honra aquele que escuta a voz de Deus. Escute a palavra que Deus tem para a tua vida. Aleluia, aleluia. Xarava, xaramanaha. Aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. O negócio é mais em cima. O negócio não é embaixo, meu irmão. O negócio é aqui.
aqui, ó, até o tutano. Tem que se encher da palavra. Não fica lendo historinha de gibi, meu irmão, que isso aí não vai dar certo. Não fica ouvindo fábulas, não fica ouvindo falatório de ninguém, meu irmão. Se você é servo e se tu é serva, tu sabe quem tu é. E se tu sabe quem tu é, meu irmão, tu sabe que em breve Jesus vem para buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E se tu é essa igreja que é lavada, que é remida no sangue do Cordeiro, exalte o nome do Senhor, porque Ele em breve vem buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus. O primeiro requisito é aprender a ouvir. Meu irmão, para e pensa, até onde você chegou com este ego? Até onde você chegou, minha irmã, com este ego? Não quero ouvir conselho de ninguém. Não tem pastor na terra, não tem parente, não tem amigo, não tem pai, não tem mãe. Ninguém manda na minha vida, meu irmão. Até onde você foi e até onde você chegou com este ego? Diga para mim. Se você está conseguindo ir longe, se você está achando bom, permaneça. Mas se você parar para ouvir o conselho de alguém que está vendo um problema na sua vida, meu irmão, você vai crescer, você vai desenvolver, você vai ser melhor. Mas se você tiver esse ego dentro de você e não ouvir, muito menos o seu cônjuge, às vezes os próprios filhos chegam na gente e nos corrigem. O meu ainda não, mas ele vai crescer e vai ter um dia que ele vai falar: pai, ó, controle isso aí que tá demais. A gente tem que parar e ouvir, porque só consegue ver aquilo que está errado quem está do lado de fora. Então, meus irmãos, pare para pensar, porque se não for o nosso filho, se não for a nossa esposa, se não for o teu esposo, irmã, que te corrigir, vai ser Deus que vai te corrigir. E se Ele te corrigir, meu irmão, vai ser da forma dele, do jeito dele, tá? Vai ser como Ele quer e do jeito que Ele quer. Nem se for preciso quebrar o vaso de novo, escute bem, nem que for preciso quebrar o vaso, amassar, esmiuçar, se for preciso Ele quebra, se for preciso Ele faz tudo de novo para te ensinar que tu é vaso e que tu precisa aprender a ouvir a voz dele. Aleluia! O segundo requisito que nós precisamos ter na nossa vida para termos êxito na vitória, o segundo requisito que precisamos ter para alcançar a vitória, para vencer, para alcançar grandes coisas, né? Se chama obediência. Pastor, que negócio é esse? Já vem com um papo estranho para o meu lado. Meu irmão, obediência, ele cabe em qualquer lugar. Tu pode fazer o que você quer no seu serviço? Não, porque tu obedece à regra do seu serviço, à regra do seu patrão. Vai o seu patrão chegar e ver você com o pé pro alto, sentado numa cadeira, meu irmão, tu é demitido por justa causa na mesma hora. Todo lugar que nós vamos tem um nome chamado obediência. Você tem que obedecer. Aonde você está? Ah, pastor, peguei o meu carro, estou dirigindo. Obedeça, porque a lei de trânsito diz que você não pode virar uma rua sem dar seta. Se você vira uma rua sem dar seta, você pode causar um acidente. Pastor, a rodovia aqui é 100 por hora. Se você andar 120, você está sendo imprudente.
então você está desobedecendo uma regra. Então todo lugar que você estiver tem que ter obediência. Se não tiver, você pode ir contra aquilo que foi proposto. E indo contra aquilo que os engenheiros diz, por exemplo, uma pista 100, você é 120 por hora. A primeira curva que vier, você pode capotar o seu carro. Então, se não tiver obediência, você pode se prejudicar. E agora nós estamos falando na presença de Deus. Existem tantas pessoas sofrendo e pagando preço dentro da casa do Senhor, porque não escuta a voz de Deus, porque não obedece a voz de Deus, não obedece a voz do Senhor. Deus, quando a gente ora para pedir algo para Deus, e se a gente já ora meio intencionado, né? Fala até meio birrado, fala até tipo assim: Deus, se o Senhor não me dá, eu acho que eu não volto mais. Ai, se o Senhor não me der, ai, se o Senhor não fizer, ai, se o Senhor não... Meu irmão, tem gente, meu irmão, crente dentro da igreja, que se esquece que o negócio é obedecer. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vão sendo. Precisa lutar para as demais coisas? Não, é só honrar a Deus, buscando o reino e a sua justiça, e as coisinhas vão sendo. Só que tem gente pagando preço porque não entendeu o que é isso. Tem gente pagando preço porque não entendeu o que é ser obediente, não entendeu o que é obedecer, não entendeu o que é se entregar, não entendeu o que é fazer para Deus, tá? E aí, quando nós entendemos que nós somos servos de Deus, que nós servimos ao Senhor, que nós precisamos ter obediência, Deus dos altos céus, Ele olha para nós, meus irmãos, e não tem como deixar de nos abençoar. Não tem como deixar de nós perdermos, não tem como deixar nós perdermos a batalha. Nós vamos aqui dar alguns exemplos de alguns homens de Deus que, por sua vez, foram obedientes na Bíblia Sagrada. O primeiro dele é o que nós conhecemos por nome de Abraão. Este homem, meu irmão, ele foi um dos homens que nós consideramos o nosso pai na fé. Mas como que este homem adquiriu tanta fé na sua vida? Obedecendo a Deus, sendo obediente ao Senhor. Venha Deus agora neste exato momento dizer para tu, sai do meio sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que tu vai fazer? E aí, meu irmão? Como é que você vai direcionar isso? Meu irmão, tem gente que não consegue ficar um dia longe da mãe, do pai, Meu irmão, não estou dizendo que não pode ir na casa do pai, da mãe, não, mas você tem família, você tem esposa, você tem filhos. E, meu irmão, Abraão abandonou tudo, porque Deus mandou. E aí, está disposto? Está disposto a ir para um lugar que ainda nem conhece, nem sabe qual é a distância, como que vai ser, aonde vai ser. Meu irmão, se nós pararmos para pensar, com a vida que nós temos e a regalia que nós temos, é loucura, não é? É loucura. Mas Abraão foi o quê? Obediente. Só que aí a obediência de Abraão levou a Deus chamar ele para fora da tenda e dizer assim: conta as estrelas, Abraão. Não dá para contar, tem muitas. É assim que vai ser a tua descendência. Para Abraão, tá? A descendência de Abraão é nós que servimos ao Senhor. Bênção que Deus fala sobre a descendência de Abraão é para quem serve a Deus, para quem obedece a Deus, para quem ouve a voz de Deus. Não é para quem anda por aí perambulando pelos caminhos aí fazendo coisa errada, não. Porque se Deus chegou ali e falou assim: Abraão, não é nem para tu ter trazido Ló. Não foi assim?
E Deus gostava de Ló, hein? Que Deus mandou ele sair de lá, de Sodoma e Gomorra, hein? Senão tinha matado ele com os filhos tudo lá, com a mulher tudo lá. Não tinha nem mandado ele sair de lá. Mas Deus falou assim: Abraão, sai só você, que eu vou te abençoar no caminho que você for. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele ainda levou Ló. Então, meu irmão, entenda uma coisa: a obediência de Abraão fez ele crescer, ser abençoado e próspero nesta vida. Isso é benefícios que Deus dá para quem obedece. Ah, pastor, mas eu não estou vendo os benefícios. Meu irmão, calma. Não é assim, não é bater a chave no contato e o carro pegar. Já viu aquele carro que pega assim devagarzinho quando tá chuvoso, que é frio e o carro é álcool, ele fica você volta, vai arriar a bateria. Aí tu vai de novo, não vai, oh meu Deus do céu, vai de novo, afogou, vamos de novo, vai, pegou, foi, pronto. É assim com Deus, meu irmão. É na hora que Ele quiser. É do jeito que Ele quiser. É na hora que Ele quer, meu irmão. Então, seja obediente, faça a sua parte, porque a parte de Deus Ele vai fazer na sua vida. E põe uma coisa na sua cabeça: Deus não nos deve nada. Não vem com esse papinho de falar: Deus, eu vou todos os cultos, o Senhor tem que me dar alguma coisa. Não, Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Ele dá pela misericórdia que Ele tem, que Ele derrama sobre a nossa vida. Que Ele tem dó de nós, meu irmão. Ele nos ama, Ele tem dó. Eu falo: ih, meu filho, tadinho aí. Se eu não abençoar, anda descalço para a rua, não tem nem sapato para usar, não tem nem roupa para usar. Deus, Ele é assim, meu irmão. Deus não nos deve nada. Ele já fez tudo que ele assim, para mim, no meu ver, já está bom demais. A morte de cruz está ótimo, não precisa fazer mais nada. O resto a gente vai trabalhar, a gente vai suar a camisa, conquistar e crescer. Agora, ai Deus, ai eu dei o dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Sai fora, meu irmão. Sai dessa. Não precisa ficar. A Bíblia fala: faça a prova de Deus. Meu irmão, é bom fazermos prova de Deus, mas não fica jogando nada na cara de Deus, não. Fala: ó Deus, eu fiz, agora o Senhor é obrigado a me dar. Não, Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Tá bom, meus irmãos? Então, Abraão foi obediente ao Senhor e ele conquistou grandes coisas da parte de Deus. Quer ver outro também, meu irmão, que foi obediente ao Senhor? Só que no meio dessa história tem um contexto muito importante para a igreja. Veja bem, Davi, meu irmão, Davi foi um moço obediente a Deus. Por quê? Quando Saul perseguia ele, quando Saul estava o perseguindo na caminhada, porque Saul já tinha predestinado de que Davi sucederia ou chegaria ao trono após ele. E o medo de Saul era que Davi tomasse o trono, ele ainda estando vivo. Então qual é o pensamento de Saul? Eu mato Davi, Davi não assume o trono e eu me livro disso e continuo reinando. Porque ele gostou da boquinha, né? A boquinha era boa, era, né, casa boa, com ar-condicionado, tinha faxineira, tinha tudo bom e do melhor. Então ele falou: eu não vou sair desse lugar, Davi não vai tomar meu lugar. Então ele começa a perseguir a Davi, até um ponto, meu irmão, que Saul entra dentro da caverna e ali estava Davi e os homens de Davi dentro da caverna, escondido de Saul. Quando ele se abaixa para fazer necessidade, Davi está nas costas dele. Alguém vai dizer assim: olha aí, Deus lhe entregou o inimigo na sua mão para tu matar. Davi não mata Saul. Davi, ele não põe a mão no ungido do Senhor, ele corta um pedaço da sua orla. E quando Saul está saindo para fora da caverna, Davi chega levantando as mãos dizendo: olha aqui, Saul, eu poderia ter te matado, mas que seria eu se tocasse no ungido do Senhor? Veja bem, meu irmão, olha o que está acontecendo. A situação, Davi dentro da caverna, ele poderia pensar: opa, Deus me entregou na minha mão, então eu vou matar. Deus entregou na minha mão, eu vou fazer, porque eu vou me vingar. E nada disso, meu irmão, por acaso
acaso aconteceu algo ali que eles conseguiu se encontrar dessa forma. Davi teve sabedoria para lidar com a situação, porque sabe o que está acontecendo, meu irmão, na vida de muito crente dentro da igreja? Pastor, está escrito, se não está escrito, então eu vou fazer. Olha aqui, Deus, meu irmão, não mandou Davi nem matar e nem deixar viver, não foi assim? E tem coisa que Deus não escreve assim, faça ou não faça, mas em dúvida, não faça, porque sendo assim você vai se tornar obediente. Agora, se você fizer e estiver errado, aí você vai ser desobediente. Então seja igual a Davi, obediente. Mesmo que ele sabia se era Deus que entregou nas mãos dele ou não, ele não o fez. Ele não matou Saul, porque ele sabia que se ele tocasse no ungido do Senhor, aquilo ali ia acabar com o reinado dele, aquilo ali ia acabar com a vida dele. Como que ele sobe para o reinado com a mão suja de sangue, e ainda mais um ungido do Senhor? Então, meus irmãos, este homem, Davi, também com um exemplo extraordinário para as nossas vidas. Nem tudo, meu irmão, às vezes aquela pessoa me humilhou, pastor, aquela pessoa me maltratou. Às vezes Deus entrega na nossa mão para nós tratarmos bem, para nós fazermos o bem e não maltratá-lo. E o que nós fazemos? Às vezes acabamos maltratando. Aí você, meu irmão, se torna pior que esta pessoa. Vamos olhar para José. José, Deus entregou os irmãos dele na mão dele. Ele podia mandar matar, ele podia mandar prender para sempre. O que ele mandou prender o irmão dele foi estratégia para os outros irmãos voltarem. É diferente, tá, meu irmão? Então ele podia mandar prender para o resto da vida, podia mandar matar todos os irmãos, trazia o pai para cá, se regozijava de alegria e tal. Mas o que José fez? Ele falou assim: eu não sou igual meus irmãos, eu sou diferente, eu tenho sangue derramado, o sangue de Cristo derramado na minha vida, eu tenho a presença de Deus na minha vida, o meu coração não é igual de fulano, o meu coração não é igual de ciclano, o meu coração é diferente. Pode me maltratar, eu vou lá e dou um abraço, pode me xingar, eu vou lá e ajudo, de me esculambar, mas eu, como servo de Cristo, estarei disposto para estender a mão quando precisar, porque este é o verdadeiro coração de Cristo. Aleluia. Veja bem, outro homem também que foi obediente, meu irmão, que teve obediência. Vamos voltar melhor. Davi, obediente, alcançou o reinado e foi um dos maiores reis de Israel. Volta agora Noé de novo. Ali foi só para concluir. Noé, este homem que foi exemplo de obediência a Deus, meu irmão, enquanto uma geração todinha preocupada com festinhas, com baladinhas, com as regalias do mundo, porque a Bíblia diz assim, que uns casavam, davam-se em casamento, até que veio a chuva, né? Até que veio o dilúvio. Então, meus irmãos, aquele povo estava preocupado com a baladinha, estava preocupado com os afazeres, estava preocupado com a vida. E até então, Noé recebeu da parte de Deus uma ordem dizendo: Noé, construa uma arca para mim. Imagina a sua situação, meu irmão, naquela época, todo mundo curtindo, todo mundo fazendo as coisas, tudo mais, e aí tu recebendo uma ordem para construir uma arca. E aí, qual seria a tua atitude? Qual seria a tua atitude? Sabe por que Noé construiu a arca, meu irmão? Porque ele entrou no contexto deste ensino desde o começo. Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não, pastor, só para obedecer? Não. Ele sabia quando era Deus que estava falando. Ele sabia quando era Deus pronunciando. Meu irmão, quando alguém vem me entregar algo em profecia, eu sei se é de Deus ou se não é.
Eu sei se vem do céu ou se não vem, porque eu sei ouvir a voz de Deus. O Espírito que está naquela pessoa testifica com o Espírito que está em mim. Quando alguém vem, eis que me te digo, se o Espírito testificou e disse para o meu coração, receba que é da minha parte, eu recebo. Agora, se o Espírito Santo não falar nada, eu apenas escuto e deixo Deus trabalhar, porque é assim que nós devemos fazer. Então Noé, ele sabia ouvir a voz de Deus, construía a arca e pregava. Todos conhecem a história. Chegou o dilúvio, poucos somente da família de Noé e os animais que todos conhecem entraram na arca, que ali estavam. Então, meus irmãos, prestem muito atenção. Vale a pena ser obediente a Deus. Por quê? Porque Noé não ficou boiando, meu irmão. Noé não morreu na enchente. Noé não morreu no dilúvio. Noé estava dentro de uma arca que não faltava comida. Noé estava dentro de uma arca que não faltava alimento, não faltava nada para beber. Tinha tudo do bom e do melhor, porque Deus cuidou deles. Por quê, meu irmão? Porque Noé foi obediente. Aí quem quer ser desobediente, fica aí, que a desobediência vai deixar você boiando, vai fazer você morrer, vai fazer você perder a sua vida e a sua esperança de viver. E Noé viveu para contar a história dizendo: o meu Deus é fiel na minha vida e na vida da minha família. Aleluia, aleluia. Sabe quem também foi obediente, meu irmão? Jó. Jó sofreu, meu irmão, mas Jó não negou. Obediência. O mesmo Deus que me deu foi o mesmo Deus que me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obediência. Ele tinha consciência, ele ouvia que era Deus trabalhando. Ele sabia que era Deus que lhe tirou os bens, porque só tirou os bens porque Deus permitiu. Se Deus fala, não toca nele, o diabo não tinha tocado, porque a ordem veio do Pai. Então ele sabia, só me tirou porque foi o próprio Deus que me deu, foi ele que me tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Ele continuou obediente ao Senhor, no meio da luta e da dificuldade. Ele pode ter enfraquecido? Pode. Ele pode ter sofrido? Pode. Ele pode ter chorado? Chorou. Ele pode ter passado um momento ali, coisas passando na sua mente? Sim. Mas ele não se entregou. Ele permaneceu obediente ao Senhor e honrando o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Amados, vale a pena ser obediente a Deus. Esses aqui são alguns exemplos de muitos que nós encontramos na palavra de Deus. Esses exemplos aqui, meus irmãos, é uns que mais mexe comigo, sabe? É um que mais me deixa assim emotivo, com mais alegria e com mais esperança para nós vivermos nesta terra. Porque se nós olharmos para estes homens de Deus que foi levantado, eles tinham tudo depois de um determinado tempo para desviar dos caminhos do Senhor, porque tinha regalia, tinha tudo. Davi já estava no reinado, Noé já tinha passado o dilúvio, Jó poderia se desviar porque ele recebeu ainda mais daquilo que ele tinha. Então, meu irmão, eles permaneceram fiel ao Senhor. Pastor, eles erraram, falharam, como eu e você também falhamos, mas eles permaneceram obedientes ao Senhor. Está aí o segredo para vencer qualquer batalha e qualquer dificuldade na vida: obediência. Amém? Terceiro requisito que precisamos ter para vencer é termos o conhecimento. Para nós vencermos, precisamos ter o conhecimento de quem nós somos. Nos conhecer. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Vamos lá para 1 Pedro,
capítulo 2 e o versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Quem é você? Geração? Vamos lá, igreja. Geração? O sacerdócio? O sacerdócio? A nação? O povo? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira coisa, meu irmão, Deus nos tirou das trevas para trazer para luz. Então, se Deus nos tirou das trevas, nós estamos na luz. E se nós estamos na luz, nós estamos com Ele. Então, primeiro ponto, nós já somos dele. Você já começa a se encontrar. Você não está perdido. Você não é um lixo jogado na sarjeta. Você não é um barro jogado no meio do lamaçal. Tu já tem um ponto positivo. Você já se encontrou. Você está com Ele. Ele é o nosso refúgio. Vamos lá. E ele continua dizendo, e ele vai dizer: nós somos a geração eleita. Nós somos uma geração eleita. Houve uma eleição. Houve alguém votando em nós. Houve alguém confiando em nós. Quem que foi esse que confiou em nós, meu irmão? O próprio Deus. Uma geração eleita. Uma geração escolhida. Uma geração que alguém olhou e falou assim: eu amo esse povo. Eu amo o João. Eu amo o José. Eu amo a Maria. Eu amo fulano, ciclano. Eu amo. Então você foi eleito, você foi escolhido. Você é uma geração diferente da geração que se passou. Você é uma geração eleita. Meu irmão, uma geração eleita, posso rasgar o verbo, pelo amor de Deus? Uma geração eleita, meu irmão, não perde tempo com picuinha neste mundo. Uma geração eleita sabe que nós somos dele e ele é nosso, e nós somos vencedores pela graça e pela misericórdia que nos alcançou sobre as nossas vidas. Uma geração eleita não anda por aí mendigando pão, aonde uma pessoa se encosta nela e diz assim: e aí, como é que tu tá? Ah, eu não tô bem, eu não sei o que. Não, eu sou geração eleita, tô passando dificuldade, mas é Jesus que está cuidando de mim e da minha vida e da minha família. Nós somos uma geração eleita, diferenciada de qualquer outra que está por aí jogada no lamaçal do pecado. Nós somos servos do Deus de Israel. Aleluia. Nós somos a geração eleita. Glória a Deus. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, nós somos um povo diferente para anunciar as boas novas.
Nós somos um povo, meu irmão, que nós fomos escolhidos para ser diferente, para andar diferente, para falar diferente, para termos atitudes diferentes. Mulher de Deus tem atitude de mulher de Deus, não de criança pirracenta. Homem de Deus tem atitude de homem de Deus, não de menininho pirracento, meu irmão. Mulher, servas de Deus, honra a Deus e também a família, o esposo, a esposa honra, o esposo honra a esposa, honrando em tudo, meu irmão. Isso é uma geração eleita, respondendo e correspondendo para aquilo que Deus nos chamou, para sermos diferentes e honrarem a Ele em tudo que Ele nos ordenou, para que nós honremos, que nós sejamos não só obreiros dentro da casa do Senhor, mas que sejamos obreiros também no nosso trabalho, porque lá dentro do nosso trabalho, meu irmão, tem pessoas precisando ouvir a palavra, e não sobre futebol, não sobre piadinha, não sobre conversinha fiada, fofoquinha, não, meu irmão. Lá no seu trabalho tem alguém endemoniado, precisando ser liberto, e nós estamos brincando de ser crente. Nós somos uma geração eleita, diferente, para fazer a diferença aonde nós estivermos. Nós somos uma geração escolhida. Às vezes alguém vai ler esse texto, não, mas é uma geração eleita, escolhida para receber bênção. Não, é para pregar e anunciar as boas novas daquele que nos tirou do lamaçal do pecado, nos limpou, nos purificou, para anunciar a palavra para aqueles que precisam ouvir a voz de Cristo. Mas não confunda, meu irmão, não confunda. A Bíblia diz assim: vá, pregue e anuncie o Evangelho. Se tem alguém que não quer ouvir o Evangelho, sacode a poeira dos teus pés e vem embora. Deixa que a pessoa se vira. Não fique insistindo não, meu irmão. Pregou, ensinou, falou, quer vir, venha. Não quer, deixe lá, porque aí é com Deus trabalhando. Então, meu irmão, só pregue a palavra, anuncie a palavra. Seja a geração eleita, a geração diferente. Seja uma geração moldada, transformada, restaurada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia.